Pastora Ana, nós precisamos começar a gravar. Produção, espera mais um pouquinho, porque a Júlia falou que ia vir me ajudar nesse vídeo. Pastora, mas já está muito atrasado. Precisamos começar a gravação logo. É verdade. Bem, realmente não podemos atrasar com o vídeo, né, da Iba Kids. Então, vamos começar. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Ana Tati. Pastora. Ai, perdão, eu esqueci a hora, eu perdi a hora. Ai, Júlia, você não vigiou, hein? Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Crianças, vocês acham que mesmo ela chegando atrasada, nós podemos contar com ela aqui? Nós devemos deixar ela nos ajudar? Sim! Então tudo bem, Júlia, você está perdoada. Mas nós vamos falar hoje sobre isso. Que nós temos que vigiar, porque ninguém sabe o dia e nem a hora em que Jesus voltará. Olá, crianças! Eu sou a pastora Ana Tati e nós estamos aqui para compartilhar sobre a volta de Jesus. Aleluia! Jesus voltará. Essa é a minha Bíblia. Você tem uma Bíblia? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E hoje nós vamos ver uma história muito legal que Jesus contou para os seus discípulos. Então, nesta hora, você vai abrir a sua Bíblia junto comigo lá em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 1. É a parábola das 10 virgens e é Jesus que está contando. Jesus disse: naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando! Venham se encontrar com ele! Então, as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí, as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então, as moças sem juízo saíram para comprar óleo e, enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem vocês são. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Nesse momento, nós vamos ver como foi que tudo isso aconteceu. Jesus estava contando uma parábola aos seus discípulos. Ele estava contando uma história. E ele disse: o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lâmpadas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 dessas moças eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo para acendê-las. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono.
À meia-noite, ouviu-se um grito. Era o noivo que estava chegando. Eu sou o noivo, vim buscar a minha noiva. O noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então, as moças acordaram e foram acender as suas lâmpadas. Nesse momento, as moças, sem juízo, perceberam que elas não tinham fogo em suas lâmpadas. E elas começaram a pedir para as moças ajuizadas. Mas as moças ajuizadas disseram para elas: vão e comprem mais azeite. As moças sem juízo tiveram que sair correndo para comprar óleo para acender as suas lâmpadas. Mas enquanto isso, o noivo chegou. As 5 moças ajuizadas estavam com as suas lâmpadas acesas e elas não deixaram que o fogo apagasse. Dessa forma, quando o noivo chegou, as encontrou preparadas, porque elas estavam vigiando. Então, as 5 moças que estavam com as suas lâmpadas acesas, elas encontraram com o seu noivo, porque ele veio buscá-las. E assim, elas foram com ele, todas elas. E então a porta se trancou e ninguém podia entrar mais. Mais tarde, as outras virgens chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar! E elas ficaram batendo na porta e implorando para entrar. Então, o noivo respondeu: Eu afirmo que eu não sei quem são vocês. Nesse momento, as 5 virgens começaram a chorar desesperadas. Então, Jesus disse: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora em que o noivo irá chegar. Crianças, vejam só o que eu estou segurando aqui na minha mão. Vocês sabem para que serve isso? Para ver aquilo que está longe. Ver de perto, ver bem de pertinho. E nós usamos um binóculo também, de repente, para vigiar algo. Vigiar as estrelas. Tem gente que usa para vigiar os vizinhos. Não pode. É exatamente sobre isso que nós vamos falar. Que tem que vigiar. Crianças, vigiar é prestar atenção. Na história que Jesus contou, nós vimos que todas as 10 moças estavam esperando o noivo chegar. Mas então, elas acharam que o noivo estava demorando e tiveram o quê? Muito sono. E aí, elas dormiram. E de repente ouviu-se um grande grito: o noivo está chegando! E foi aí que aquelas que estavam vigiando foram se encontrar com ele. Veja, para prestar atenção é preciso ouvir. Nós precisamos ouvir. Ouvir é quase o mesmo que prestar atenção. Então,
Então, por exemplo, quando a sua mãe te diz para você não subir na cadeira, porque você pode cair, e aí você não ouve. Ou então, quando ela te diz para você deixar de brincar e você ir comer. Você ouve? Para ouvir, você tem que prestar atenção no que a sua mãe está falando. Jesus contou essa parábola das 10 moças para explicar que as 5 nécias, as 5 noivas sem juízo, só ficaram para trás porque não prestaram atenção, não tiveram cuidado, não ficaram vigiando. Então, vigiar é prestar atenção. Crianças, Jesus disse que nós temos que vigiar. Isso significa que nós temos que estar prontos para que assim, quando Ele chegar para nos buscar, nós vamos subir com Ele. Imagina se Jesus vier para nos buscar e aí nós não estamos prontos. Imagina se Jesus vier para te buscar e você não está pronto. Isso não será nada bom. Não, não, não. Então, vigiar é estar preparado. Vou te dar um exemplo. Imagine que vocês estão lá na casa de vocês, num dia normal, e de repente chega uma visita de surpresa, sem avisar. E aí a sua mãe fica toda sem graça e recebe a visita dizendo assim: que surpresa! E aí a visita entra dentro da sua casa e sua casa está toda bagunçada, tudo fora do lugar, a casa está toda desarrumada. Sua mãe vai ficar muito sem graça, não é verdade? Bem, agora, e depois que a visita for embora, o que ela vai fazer? Ela vai dar uma bronca em todo mundo. Ela vai falar: olha, eu sempre falo para vocês deixarem os quartos arrumados, tudo no lugar. Não é verdade? Ela vai dar aquela bronca. Agora, também, vamos imaginar que a visita deixe combinado o dia e o horário que ela vai chegar. O que a sua mãe vai fazer? Ela vai deixar tudo arrumado, ela vai falar para vocês: meninos, vamos deixar toda a casa arrumada, porque hoje nós vamos receber uma visita. E aí cada um vai ajudar a mamãe, vai deixar a casa toda arrumada, não é verdade? Isso é ficar preparado. Como a sua mãe sabia que ia receber uma visita, então ela deixou tudo preparado. Ela vigiou. Isso mesmo. Da mesma forma, nós precisamos vigiar, porque Jesus disse que voltará. Sabem, crianças, estar preparado significa que nós estamos com o nosso coração cheio de Jesus. Na parábola que Jesus contou, naquela história das 10 moças, nós vimos que 5 delas estavam com as suas lamparinas acesas e elas ainda haviam deixado azeite, o óleo de reserva, para não deixar o fogo apagar. Ou seja, elas foram prudentes, elas estavam preparadas. Mas haviam 5 que deixaram o fogo apagar e elas não tinham azeite o suficiente para colocar na lamparina. As lamparinas eram usadas durante a noite para iluminar a noite naquela época. Vejam, as lamparinas eram pequenas vasilhas
onde se colocava óleo, e na ponta delas havia um cordão, assim como tem numa vela. Vejam essa vela, ela tem um cordão onde nós acendemos o fogo e ela vai o quê? Iluminar. A lamparina também, colocava-se óleo nela e acendia o fogo na cordinha em cima e assim ela ficava iluminada. Enquanto tiver óleo na lamparina, o fogo não acaba. Mas se o óleo acabar, então o fogo vai se apagar. As moças que ficaram para trás, elas estavam sem óleo e por isso não havia mais fogo nas suas lamparinas. Mas as moças que encontraram com o seu noivo, elas tinham fogo na lamparina, porque elas não deixaram que o óleo acabasse. Essa lâmpada simboliza o seu coração. Quando o seu coração está cheio de Jesus, a luz está acesa. Mas quando o seu coração está sem Jesus, a luz apaga. E dessa forma, você não pode brilhar. Para encontrar com Jesus, quando Ele voltar, você precisa estar com seu coração cheio dele. Você precisa estar preparado, assim como aquelas moças. E a Bíblia diz que as moças prudentes, as que estavam preparadas, é que encontraram com Jesus. Está escrito lá em Mateus 25:10. Para ter o coração cheio de Jesus, é preciso orar. Então, antes de você dormir, ore, ajoelhe e ore. Fale com o Senhor e também leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você não sabe ler, peça alguém para ler para você. Assim, você vai ouvir a palavra de Deus. O seu coração vai ficar cheio de Jesus e a sua lâmpada não vai apagar nunca. E dessa forma, você estará vigiando, estará sempre preparado para aquele grande dia em que o Senhor virá nos buscar. Vamos ver o que Jesus disse lá em Mateus 5,16. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam. Eu quero ter o meu coração cheio de Jesus. E vocês? Então agora nós vamos orar pedindo ao Espírito Santo que encha o nosso coração na presença de Jesus. Feche os seus olhinhos e repita essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu entendi que preciso ficar vigiando. Eu quero estar preparado para quando o Senhor voltar. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Entra na minha vida e eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu creio de todo o coração que o Senhor me ama e agora eu vou me tornar o seu filho amado. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Isso mesmo, vamos falar agora o nosso versículo? Acompanhem o versículo agora aí na telinha. E o versículo diz: fiquem vigiando, porque vocês não sabem o dia e nem a hora em que o Senhor virá. Mateus 25:13. Vamos repetir junto comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Fiquem vigiando, porque vocês não sabem o dia e nem a hora que o Senhor virá.
Mateus 25, versículo 13. Yes! E dessa forma, nós aprendemos mais uma lição sobre a volta de Jesus. Eu quero ficar vigiando, eu quero estar preparada. E você? Também? Legal! Vamos lá? Tchau, tchau!